Olá, a graça e a paz do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você e com a sua família. Muito obrigado por estar conosco, participando de mais uma aula da Escola Bíblica de Capacitação Primeira Igreja Batista em Juiz de Fora. Nós temos uma série de aulas já disponíveis para você. Pode acessar apontando a câmera do seu celular aqui para este QR Code bem no canto do vídeo e você então chegará até a playlist com estas aulas, podendo se enriquecer no ensino da palavra do nosso Deus. Como também há alguns estudos bíblicos que não seguem exatamente a sequência das aulas que aqui estamos colocando, é uma outra playlist, uma outra série de estudos bíblicos, também para o seu enriquecimento espiritual a partir do QR Code, levando diretamente para o YouTube, para o meu canal, e ali você poderá estudar também estes novos temas. Todas as aulas estão também disponíveis no canal do YouTube da PIBJF, Primeira Igreja Batista em Juiz de Fora, e no aplicativo da igreja à sua disposição. O nosso estudo está focado no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo. E o tema que nós temos apresentado, discutido com vocês, sendo ele o mais importante para o nosso entendimento do que aconteceu na igreja primitiva, estamos falando dessa ancestralidade do cristianismo no primeiro século, o Espírito Santo promoveu a expansão da igreja, por meio de missionários dedicados à palavra do nosso Deus. Então, se lhe perguntarem o que você está estudando na escola bíblica, responda: o Espírito Santo e a expansão da igreja. Bom, também você poderá dizer para as pessoas que está fazendo um estudo da escola bíblica, cujo tema é o Espírito Santo e a expansão da igreja, mas cuja divisa da classe está em Atos capítulo 1, verso 8. É um versículo chave para o entendimento do livro de Atos. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Missões. Vamos viajar? Você está disposto a acompanhar Paulo, Lucas e seus amigos neste trajeto, neste roteiro, esta importante jornada missionária? Vamos em frente. Missões até os confins da terra. Atos, terceira viagem missionária. Então vamos ver aqui o que estamos aprendendo até este momento. Atos capítulo 20, terceira viagem missionária. Paulo está situado na cidade de Troade. Então vamos nos posicionar. Esse mapa você já o conhece bem, estamos usando bastante em nossas aulas. Paulo em Troade. Então subiu novamente, partiu o pão e o comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muitos consolou. Você se recorda da nossa última aula, em que Paulo em Troade teve uma série de situações, inclusive milagres aconteceram, houve embates também, mas tudo se encerrou com a ressurreição de um jovem que havia caído da janela, o jovem Eutico. Volte na última aula, reveja esse estudo extremamente importante para o nosso entendimento. Bom, então levaram vivo o jovem, muito foram consolados por isto, e na sequência, quanto a nós, Paulo e os seus discípulos, missionários, companheiros, aqueles ajudadores de Paulo, fomos até o navio e embarcamos para Assos. Neste ponto há uma distinção, em que Paulo iria sim também prosseguir viagem, mas ele fez uma opção diferente dos seus amigos. Deixou que eles fossem de navio para Assos, enquanto ele optou por ir a pé, prosseguindo então de Troade para Assos. Vejam aqui,
Está aí no mapa, agora com um zoom, mais facilmente localizado para você, a cidade de Troade e Assos. Poderia ir por via marítima, e assim os companheiros de Paulo fizeram, mas poderia também ir por terra, alguma coisa como 34, 35 quilômetros. Paulo preferiu seguir a pé este caminho. Então estamos aí no sentido diametralmente oposto, né, dessa península, Troade e Assos. Prosseguindo na viagem missionária, quando nos encontrou em Assos, Lucas relatando, nós o recebemos a bordo, né, a bordo da embarcação, que eles já estavam, né, esperando encontrar Paulo, que veio a pé. Prosseguimos então, Lucas fala, colocando-se como um dos agentes desse discurso, até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali defronte de Quio. No outro dia, atravessamos para Samos. E um dia depois, chegamos à cidade de Mileto. Lucas descrevendo aqui exatamente qual foi o trajeto desta viagem a partir de Troade. E você vê novamente o nosso mapa com todos os destaques. Você pode pausar esse vídeo e acompanhar e ter também esta visão da geografia e também da geopolítica do Império Romano, nesse mundo greco-romano que Paulo estava instaurado. Paulo estava ali examinando todas as condições, implantando igrejas e vencendo barreiras culturais, étnicas e religiosas. Na sequência, o relato de Lucas nos mostra que Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso. Ele não queria passar novamente em Éfeso. Lembre-se que Paulo esteve em Éfeso por quase 3 anos e naquela cidade houve muitas conversões e um trabalho missionário de excelência. Contudo, Paulo optou em caridade, em piedade, deixar aquela cidade polo estratégica, não só para o Império Romano, mas para a expansão da palavra de Deus, para levar ofertas recolhidas das igrejas da Macedônia e da Acaia para Jerusalém. Então Paulo tinha decidido não parar em Éfeso, porque se parasse, certamente iria ficar ali por um bom tempo, para não se demorar muito na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecostes. Este era o plano de Paulo. Dia de Pentecostes, está aí um bom estudo, hein? Complementar para você. E eu deixo aqui, para motivar-lhe, o versículo que está em Levítico 23:16, contem 50 dias, até um dia depois do 7º sábado. Portanto, 7 semanas, 49 dias, mais um. Então apresentem uma oferta de cereal novo ao Senhor. Iniciando a colheita, oferta de cereais, 7 semanas mais um dia, o 50º dia, o dia de Pentecostes. Uma festa importante para o povo judaico. A Páscoa, 50 dias, Pentecostes. Paulo queria chegar em Jerusalém antes da festa de Pentecostes. Estando em Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros, os líderes da igreja de Éfeso. Ele não foi a Éfeso, sabia que não poderia ali demorar-se, mas ele tinha uma palavra para aquela igreja. Ele queria confrontar aqueles líderes, ele queria destacar aspectos relevantes para a vida espiritual da igreja e para a liderança. Liderança da igreja. Paulo queria falar com os líderes da igreja. A partir de agora, começa então uma exposição de Paulo sobre fundamentos de uma liderança cristã. Adiante. Miletos, Éfeso, os líderes foram convocados por Paulo e se deslocaram desde Éfeso para Mileto a fim de encontrá-lo. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi.
todo o tempo em que estive com vocês desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Ele inicia falando da sua vida como pastor, como missionário, sua vida ilibada, a sua vida de acordo com os preceitos de Deus, de acordo com os mandamentos do Senhor. Vocês viram que eu fiz isto, que eu vivi desta maneira, buscando dar-lhes o exemplo, não uma vez ou outra, mas por todo o tempo. Paulo acentua a importância do exemplo do líder para os seus liderados, desde o primeiro dia que eu cheguei à província da Ásia. Por falarem desde o primeiro dia, voltem no estudo de Atos dos Apóstolos, desde o capítulo 18, nós temos as nossas aulas também já disponibilizadas para você, e observem os versículos que estão nessa barrinha azul aqui embaixo. Você já sabe, que tem acompanhado as nossas aulas, que estes são versículos de complementação, de enriquecimento, que eles adicionam conteúdo bíblico ao nosso estudo. O nosso estudo, você também já se familiarizou, passa versículo por versículo e acrescenta, adiciona versículos que lhes são relacionados. Então, estude durante a semana estes versículos que estão na barrinha azul aqui embaixo. Pois bem, então, a província da Ásia, desde que ele chegou à província da Ásia, e muitas igrejas foram plantadas, a principal em Éfeso, cidade mais importante ali da região, mas ele expande um pouco este universo. Ele não diz somente quando eu estive em Éfeso, mas quando eu estive em toda a província da Ásia, em todos os lugares, por todo o tempo, podem testemunhar da minha vida. Não há nada na minha vida encoberto que vocês não saibam. A minha vida está vista por vocês desde que eu cheguei, buscando dar-lhes exemplo de liderança. Eu servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. O líder deve servir. Poderia se colocar na posição de responsável por aquelas igrejas, plantador da igreja, e dizer agora vocês vão me servir? Claro que não. A função do líder é servir aos seus liderados. Neste caso, a função é ainda mais nobre. O líder cristão deve servir ao Senhor. Não a uma igreja, a um grupo da igreja, a uma denominação específica, mas servir ao Senhor. Observem, que interessante, como existe um paralelo com uma liderança corporativa, uma liderança empresarial, mas com um diferencial tremendo. O líder cristão, aquele que está inserido no corpo de Cristo, ele serve ao Senhor. E ao servir ao Senhor, serve também a igreja de Cristo, que somos todos nós. Mas com humildade, com lágrimas, sendo severamente provado. Não foi tão simples assim servir ao Senhor. Ele não estava imune às provações, inclusive provações do seu próprio povo, do povo judeu, que estava ali confrontando, constantemente refutando aquilo que Paulo pregava a respeito de Cristo. Não foi uma tarefa fácil. Testifiquei, tanto a judeus quanto a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Tanto a judeus quanto a gregos, tanto ao seu próprio povo judeu quanto aos gentios, ele testificou. Ele deu o seu testemunho de que é necessário o arrependimento para a conversão a Cristo, a fé no nosso Senhor, para a salvação. Marque mais um verbo aí. Testificou. Testificou. Ué, o que está acontecendo aqui? Ué, o slide da nossa divisa apareceu aqui, né?
Por que será que esse slide apareceu? Testemunhas em negrito. Vamos voltar. Paulo diz, testifiquei. E a nossa divisa diz que nós seremos testemunhas. Está correto? Paulo diz que testificou, como é mesmo? A judeus e a gregos. Então nós temos que ser testemunhas em Jerusalém, aos judeus, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra, também aos gregos. Paulo seguindo exatamente a divisa que escolhemos para a nossa aula do estudo do livro de Atos, Atos 1:8. Paulo recebeu o poder do Espírito Santo, recebeu, bem como os discípulos, bem como cada um de nós, para que testifiquemos, para que sejamos testemunhas de arrependimento e fé no nosso Senhor Jesus. Agora, Paulo, compelido pelo Espírito Santo, estou indo para Jerusalém. Não estou indo por um plano humano que eu tirei da minha cabeça, que eu elucubrei. Não, eu preciso, o Espírito Santo está me conduzindo, o Espírito Santo está me incomodando, eu preciso levar essas ofertas para a igreja de Jerusalém, que está passando dificuldades, sem saber o que me acontecerá ali. Sem saber o que vai me acontecer. Senão que em todas as cidades que eu percorrerei, o Espírito Santo já me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Paulo não se deixou persuadir pelo conformismo, não se deixou persuadir pelo que estava acontecendo em Éfeso, em todas as cidades da Ásia. Vou permanecer aqui. Está dando muito certo. O trabalho missionário aqui está excelente. Vou ficar aqui. Não. Ele seguiu, mesmo sem saber o que estava por vir, a não ser prisões e sofrimentos. Mileto, Jerusalém. Este é o caminho que Paulo agora pretende seguir. Deixando Mileto, seguindo em direção a Jerusalém para levar as ofertas. Acompanhe sempre aqui no nosso mapa. Todavia, não me importa. Prisões e sofrimento. Não me importa. Nem considero a minha vida de algum valor para mim mesmo. Agora não mais. Não considero a minha vida de valor para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Hein? Eu quero terminar a corrida. Paulo faz muitas menções a ações militares e esportivas. Armadura, couraça, espada, corrida, vencer, vitória. Muitas referências a atividades de esportes e também ações militares. Terminar a corrida, eu preciso continuar, eu preciso terminar a corrida, eu preciso completar o ministério. Ministério esse que eu não assumi por falta de opção. O que eu vou fazer da vida? Acho que eu vou ser um missionário. Não, não foi assim. Paulo era um mestre da lei. Paulo estava posicionado em Jerusalém, junto ao Sinédrio. Ele optou em não dar mais valor a nada disso, nem mesmo a sua própria vida, mas somente o ministério que o próprio Senhor Jesus o confiou. Então ele foi levado ao ministério pelo Senhor Jesus. Para fim de quê? Testemunhar, ser testemunha do Evangelho da graça de Deus. Não da lei, mas da graça. Porque o Senhor Jesus cumpriu a lei e trouxe para nós a graça da salvação por meio da fé. O importante é que eu complete a minha missão, termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. Atos 20, 24. Serve para você? Serve ainda mais para mim. Agora sei que nenhum de vocês, dentre os quais passei pregando o Evangelho, 3 anos, hein? Verá novamente a minha face. Que notícia! Que notícia dura!
Imagine os irmãos de Éfeso, em Mileto, reunindo-se com Paulo, ouvindo isto de Paulo. Paulo não os poupou desta verdade que ele já sentia no coração pelo Espírito. Vocês não me verão mais. Eu não voltarei aqui. Mas vocês sabem que eu passei o meu tempo aqui pregando não uma religiosidade, não uma lei, não pregando ritos, não criando uma religião. Eu passei pregando um reino. E esse reino está próximo. Mas vocês não me verão mais. Não voltarei aqui. Portanto, eu lhes declaro hoje, declaro com firmeza, com convicção. Paulo evoca aqui a sua autoridade missionária, apostólica. Declaro hoje que estou inocente do sangue de vocês. Eu preguei o evangelho, pois não deixei de proclamar. O que nós devemos fazer? Sermos proclamadores, profetas, proclamar-lhes toda a vontade de Deus, que ninguém se perca, que ninguém se perca. Eu proclamei esta vontade de Deus para vocês. Isaías 52:7. Você já sabe o quanto eu amo a palavra do Senhor e tenho um sentimento ainda muito especial pelo livro de Isaías. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Proclame a salvação pelo arrependimento, pela fé em Jesus. Toda a vontade de Deus será feita assim. Cuidem de vocês mesmos. Cuidem de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Uau! Mais uma palavra para os líderes, hein? Quem estiver acompanhando essa aula tem um papel de liderança. Certamente, você tem um papel de liderança. Ah, mas não é o pastor. Você tem um papel de liderança. Olhe bem ao seu redor. Quantas pessoas são influenciadas pela sua liderança? Cuidem de vocês mesmos. Cuide da sua vida espiritual, da sua vida cotidiana. Cuide de você mesmo. Nós estamos num período de importante cuidado. Nós estamos vivendo uma pandemia. Lamentavelmente, o nosso país acaba de contabilizar 170 mil mortos. É um número tremendo. 170 mil pessoas perderam a vida nessa condição. 6 milhões de infectados. Cuidem de vocês mesmos. Cuidem-se. Cuidem espiritualmente. Cuidem também do rebanho. Cuidem das ovelhas sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, como presbíteros, como pastores, como líderes, para vocês fazerem o quê? Pastorearem a igreja de Deus, cuidarem da sua igreja. Esse rebanho é seu? Essa igreja é sua? Essa classe da escola bíblica é sua, professor? Não, de Deus. Deus nos colocou em posição de cuidar, de dedicarmos o melhor dos nossos esforços, aplicarmos o dom do Espírito Santo para a edificação do corpo de Cristo, que ele comprou com seu próprio sangue. Foi muito cara essa igreja. Portanto, você tem em mãos um rebanho caríssimo, um rebanho pago com o preço mais alto que pode existir, que é o sangue do Senhor Jesus. Então, pastoreie. O que um pastor faz? Cuida. Cuida de você mesmo. Talvez reconhecendo que você é a primeira e, quem sabe, a mais complicada ovelha do seu rebanho, naquela igreja.
Cuide de você mesmo e cuide dos demais. Não deixe aquela ovelha perdida. Cuide dela também. Lições para os líderes. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês. Ameaça externa à igreja. Virão lobos ferozes. Precisa dos pastores, né? Quando o rebanho é ameaçado por lobos ferozes, o pastor precisa defender. E não pouparão o rebanho. Sua função como pastor, cuidar, proteger, dar refúgio, alimento. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Ameaça interna. A igreja seria atacada de fora para dentro e haveria também aqueles que se levantariam dentro da própria igreja a fim de atrair o rebanho para o caminho que não é a sã doutrina. Duas ameaças, e agora os pastores, líderes, presbíteros estão preparados, alinhados com o pensamento de Paulo, estão alertados para o que viria. Agora eu os entrego a Deus. Paulo coloca a vida desses líderes da igreja de Éfeso nas mãos do Senhor. E a palavra da sua graça, hein? Não apenas a Deus, mas a palavra de Deus que nos mostra a graça de Deus, que pode edificá-los, que pode edificar o corpo de Cristo, que pode fortalecê-los em espírito e dar-lhes herança, e dar-lhes o fruto em que todos são santificados, dentre todos que são santificados. Hein? Que herança! Que herança nós temos! O quanto isso é relevante para as nossas vidas quando Deus choca-se conosco, quando Jesus transforma as nossas vidas. Não somos iguais, não podemos ser iguais. Há um novo movimento, há um novo vetor, direcionando-nos para um novo sentido da palavra de Deus, da graça de Deus, da qual não somos merecedores, mas que chega até nós por meio da fé, e nós somos, a cada dia, santificados, salvos pela graça, mas santificados num processo que nos ilustra, que nos deixa vislumbrar a herança que Deus tem para os seus filhos, filhos amados, filhos queridos, como você e eu. Paulo prossegue nessa exposição, falando agora sobre dinheiro, aspecto importante. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Não tenho a cobiça. Paulo descreve, não foi nem muito sutil, né? Falou todas as palavras. Descreveu nem prata, nem ouro, nem as roupas, nem as posses de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram as minhas necessidades e as dos meus companheiros. Paulo vivenciou com eles. Ele tinha uma profissão, recorda-se? Fazedor de tendas. Ele trabalhou. Ele foi dedicado à palavra do Senhor, mas também trabalhou. E mostra aqui um esforço adicional que ele fez para deixar um testemunho claro, límpido, transparente, inequívoco, que ele não está nesse ministério cobiçando nem prata, nem ouro, nem bens materiais, e como você viu no versículo anterior, humildemente, nem buscando a aprovação, nem a honra pela parte de homens, mas apenas querendo fazer o quê? Terminar a carreira, terminar o ministério fazendo a vontade de Deus. Era este o objetivo e nenhum outro. Mas lobos ferozes estavam chegando, trazendo esta fala aos ouvidos da igreja, e Paulo já apequena esse discurso. Paulo já coloca uma pá de cal
nesta narrativa que vinha sendo construída contrária a ele, ao seu ministério. Ele já deixa isso resolvido a partir da vivência do tempo em que ele esteve ali com eles. E eles poderiam testificar disso também. Em tudo que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Inclusive, ele está deixando a condição ali de crescimento espiritual na Ásia para retornar a Jerusalém, porque Jerusalém está passando por dificuldades. A igreja primitiva em Jerusalém precisa de apoio e ele mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, e não vai ser nem fácil a minha volta para Jerusalém, mas nós devemos ajudar os fracos. Ajudar os fracos em todas as condições, condições materiais, cotidianas, espirituais. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que receber. Esta é uma expressão, aliás, uma das poucas expressões, que não ocorrem nos evangelhos canônicos. Eles não relatam Jesus manifestando essa expressão diretamente. Mas Lucas, sendo fiel e sendo inclusive um dos redatores dos evangelhos, faz menção aqui na fala de Paulo. Tendo dito isto, ajoelhou-se. Prostrado, ajoelhou-se. Com todos eles, já próximo à sua partida de Mileto, e orou, de joelhos, com os líderes, prostrado em oração. Conduziu esta oração com os líderes da igreja de Éfeso, e todos choravam muito. Momento de afeto, abraçaram Paulo, beijaram Paulo. Cuidado, carinho da igreja com o seu líder, do líder com a sua igreja, reciprocidade de sentimento cristão. Abraçaram Paulo, beijaram Paulo. As palavras foram duras, sabiam que não o veriam mais, mas estavam trazendo ao seu coração, ao seu entendimento, tudo que aquelas palavras deveriam ser transformadoras da sua forma de agir como líderes, a fim de que a igreja fosse edificada. Ele se afastou deles, a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Exemplo do nosso Senhor Jesus. Ajoelhou-se e orou. Você tem ajoelhado e orado? Talvez tenha chorado perante o Senhor? Você, líder, tem seguido um versículo que eu reputo como fundamental para a liderança cristã, Joel 2,17. Os sacerdotes, aqueles que ministram perante o Senhor, que chorem entre o pórtico e o altar. Hein? Que palavra maravilhosa! Que palavra importante para você, líder. Chore entre o pórtico e o altar. Entre a entrada do templo e o altar do templo. Quem fica ali? O rebanho. Chore pelo rebanho. Chore por você. Ajoelhe. Ore. Abrace o rebanho. Beije o rebanho. Cuide do rebanho. Proteja o rebanho entre o pórtico e o altar. Sacerdotes. A responsabilidade é de cada um de nós, porque nós somos os sacerdotes do Senhor. Você e eu, cada um de nós é sacerdote e tem essa responsabilidade. O que mais os entristeceu naquele momento, profundamente emotivo, foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então, o acompanharam até o navio
para que partisse de Mileto em direção a Jerusalém. Atos 20, 38, final do capítulo 20. Espero que você esteja muito motivado para darmos prosseguimento na nossa próxima aula. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde. Muito obrigado. Cuide-se bem. Tchau.